Agni, tudo Olá, bem? bom dia. Bom dia, tudo bem? Então, essas lives, para quem entrou agora, essas lives são de aquecimento para o nosso congresso, que será em outubro, dia 27 a 29 de outubro, na Bahia, gente, Salvador. Nós vamos pegar uma praia lá, pegar uma cor, ó, aqui, ó, a gente que é de São Paulo tá tão branco. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença, Agni. E me conta um pouco da sua história. Me conta um pouco do. Primeiro, me conta o que você faz atualmente. Qual que é a sua especialidade? Como que você atende? Onde você atende? Me conta. O congresso vai ser aqui na minha terrinha, em Salvador. Delícia! Estou muito contente com essa oportunidade de ser aqui. Acho que vai ser uma experiência incrível, né, de divulgação do Tantra, aprendizado, um momento de partilha e muitas conexões. Então, hoje eu trabalho como especialista em sexualidade, educação emocional, atuando com terapia tântrica, constelação, uma jornada da integridade. O foco do meu trabalho é estar promovendo com que as pessoas se conectem com sua própria verdade para que elas possam ter integridade na vida. E ter integridade é você aprender a sentir, a saber a perceber quais são as suas necessidades, o que o seu corpo te pede, quais são as suas reais respostas diante das cenas, para que você possa trilhar um caminho conectado com aquilo que realmente lhe preenche, com aquilo que realmente faz diferença, com aquilo que é o seu propósito de vida, né? Aprendendo a identificar quais são os seus limites, dar os seus limites. E aí o Tantra não poderia ficar fora dessa, né? Porque o Tantra é um caminho de autoconhecimento muito profundo, onde a gente aprende a trilhar um caminho de autoconsciência corporal, de percepção das emoções, de abrir espaço ao sentir, um caminho onde a gente se conecta com a nossa própria energia, e daí a gente consegue alcançar mais autoestima, mais autoconfiança, mais autoamor. Então é uma jornada que eu comecei em 2017, quando eu era cliente do Tantra. Então eu comecei como cliente. Fiquei um ano e meio recebendo a massagem de forma constante, uma vez por mês. E foi um trabalho muito, muito profundo, muito revelador também. Eu já era acostumada a fazer psicólogo, mas o Tantra ele é um trabalho corporal, então ele traz percepções totalmente distintas dos trabalhos de fala, né? Onde você trabalha mais o cognitivo, vamos dizer assim, as percepções mais racionais, né? Trazendo o inconsciente para o consciente, mas muito através da fala. No caso do Tantra, era uma vivência muito, muito profunda e corporal que traziam coisas que eu nem sabia que tinham guardadas, né? Memórias de traumas ancestrais, muito sentimento de repressão, de não merecimento ao prazer. Então, assim, foi um trabalho de muita limpeza e que cada vez mais eu me sentia muito fortalecida, muito apropriada de mim mesma. Então, isso fez muita diferença na minha vida, porque acessar essa energia, a energia sexual e a potência dessa energia, né, do nosso chakra rara, ela é a energia da pulsão de vida. Então, da criatividade, da inventividade, dos projetos. Isso fez toda a diferença na minha vida, me fortaleceu na minha vida como um todo. Além de E me que tipo de. ajudar. E que tipo de cliente você atende, Nayane? Quem é a pessoa que te procura? Fala pra mim, conta um pouco pra mim. Sem Então, expor os clientes, mas assim, assim, quando eu vou lá para Salvador, quem que vai te procurar? Que tipo de problemas você ajuda a resolver? eu atendo mulheres, homens e casais, né? E na verdade, assim, saída do binarismo, né? Eu atendo a todos. Mas eu Sim. quis dizer assim, o público que mais procura, né, são mulheres, homens e casais. E as mulheres, elas chegam com a queixa de baixa de libido, de dificuldade de sentir orgasmo, de alguma questão ligada a traumas com abusos sexuais. Então, é um trabalho de reconexão e de cura no sentido de fortalecer essas mulheres para que possam vivenciar a sua sexualidade de forma mais livre. Os Certo. homens já trazem muitas vezes questões ligadas à ejaculação precoce. Então, muitas pessoas procuram nesse sentido, ansiedade, aquele sentimento de querer entregar uma performance e não conseguir fazer do jeito que gostaria. Também trazem questões de baixa libido.
E os casais chegam com uma queixa de desconexão, de não fluidez na relação sexual do casal, de cada um numa página, né? Ou o homem e a mulher sem estar em equilíbrio, vamos dizer assim, né? Um quer mais, o outro quer menos, um se sente rejeitado, o outro não se sente visto. Então, um casal com uma energia mais desalinhada, querendo trabalhar essas questões. E também chegam casais que já têm uma boa relação, mas que querem incrementar, que querem aprender novas formas de se conhecer, de se conectar, querem expandir as formas de sentir prazer. Então, basicamente, esse é o público que me procura para o trabalho do Tantra. E quando que você decidiu, né? Você contou pra gente que você começou como cliente, né? Então antes de ser profissional do Tantra, você fazia outras coisas. Quando que você decidiu dar o passo? Fala assim, não, o Tantra, então você era a parte cognitiva, que a gente entende que é pela fala, e fala, não, olha aqui, o Tantra é uma ferramenta que eu quero usar. Quando que foi essa mudança? Então, em 2019, eu fiz a minha primeira formação em Tantra, porque eu tenho 3 formações em Tantra, né, em diferentes abordagens. A minha primeira, que eu fiz lá pelo Centro Metamorfose, ela foi em 2019, e eu fiquei muito encantada. Na verdade, eu fui fazer a formação porque eu queria aquele conhecimento para utilizar na minha vida pessoal, e chegou lá, eu fiquei tão encantada com a profundidade do trabalho. Eu falei, nossa, isso aqui realmente pode transformar a vida das pessoas. Então foi aí que eu despertei para a possibilidade de trabalhar com Tantra. E aí em 2019 eu fiquei atendendo só os amigos, eu tinha outro trabalho, eu era bancária, concursada, então não fiz Ah, essa transição de carreira logo de cara. Mas aí em hoje você ainda é 2020 bancária? Hoje você ainda é bancária? eu tô de licença do banco, trabalhando Ah, exclusivamente com as terapias. ah. Aí em 2020 eu resolvi fazer uma segunda formação em Tantra. Eu falei, não, vou atender com isso, vou fazer aqui uma segunda formação. Porque quando eu fui atendendo os amigos, as pessoas próximas, cada vez mais eu ia me encantando pelo que o Tantra pode fazer na vida das pessoas. E eu queria um trabalho que tivesse significado, que eu sentisse que realmente fazia a diferença aquele trabalho para a humanidade, vamos dizer assim, né? E eu trabalhava com capital, né? Então, assim, era totalmente desconectado do meu valor de fazer uma diferença significativa na vida das pessoas. Então, em 2020, eu fiz uma segunda formação e aí passei a trabalhar profissionalmente, atendendo com Tantra desde 2020. E qual é a terceira formação? A minha terceira formação eu fiz pela Tantrans, é um método de Deva, de Nataraj. Ela é uma argentina que ela começou junto com o Nishok no Centro Metamorfose, depois eles separaram as linhas de pensamento e ela foi fazer uma pesquisa profunda, né, do que ela acreditava, um grupo de pesquisa extenso, e aí ela criou um método próprio dentro do Tantra, onde ela incluiu mais coisas além do que é ensinado no Centro Metamorfose, que chama Que Método Tantranse. Transe. Ah, então, para quem chegou agora, nós estamos nas lives de aquecimento para o congresso da Abratantra, que será no dia 27 a 29 de outubro na Bahia. Ê! E depois você tem que mandar para gente, Agni, você tem que mandar dicas, onde a gente se hospedar, onde a gente tem que comer, por favor, mande para nós, que nós estamos ansiosos. Onde não ir, né? Porque a gente vai lá, os paulistas vai lá tudo perdido, vai parar num lugar que não é, onde que é o samba bom, essas coisas. Você tem que mandar todas as dicas para nós. E, Com certeza. e, e depois, agora, hoje, como que você vê o Tantra expandindo para o Nordeste? Como que você vê o congresso sendo sediado aí no Nordeste? Né? Como que você vê o crescimento do Tantra? Porque a gente, todo mundo é de São Paulo tem um monte de gente, né? E como que você vê aí o mercado aí no Nordeste e essa questão do congresso, fora as dicas que você vai dar pra gente, por favor. Então, cada vez mais eu percebo que aumenta o número de terapeutas formados aqui em Salvador, no Nordeste, né, e que isso está em expansão. Eu digo terapeutas formados porque, assim,
Tem muita gente que faz um curso de um final de semana e sai Uhum. atendendo, dizendo que é terapeuta tântrico, e a gente sabe Sim, que não é assim que você se forma terapeuta, né? Que você precisa toda uma expertise e uma carga horária mínima e estudar vários saberes, então é uma coisa muito mais detalhada, vamos dizer assim. E isso está em expansão. Então, eu acredito que fazer isso no Nordeste é uma oportunidade de conectar essas pessoas. Então, cada vez mais, eu acho que no Congresso a gente vai descobrir, se encontrar, né, todo mundo numa grande tribo, e a gente vai ter a possibilidade de, a partir daí, inclusive, fazer trabalhos em conjuntos, perceber a potência que isso pode ter, a potência da rede, né? sim. Olha, isso você falou uma coisa muito interessante, né? Porque hoje em dia você encontra terapia, massagem tântrica online por R$ 97,90, que você compra várias massagens e você aprende a tântrica. Então, isso você falou é muito importante. Primeiro, a associação, ela está aqui, ela foi criada justamente para haver uma organização, né? O que algumas regras, algumas diretrizes, né? Ah, é chato ter regra porque tantra não. Não é. Não é chato ter regra, porque a gente precisa de uma base para ter uma segurança, né? Então é legal isso. Então no Congresso também vai haver discussões disso. As regras não são eternas. Antigamente, se você for pensar, era proibido, era pecado comer carne na sexta-feira. Né? Então hoje não, mas as regras elas servem para dar um direcionamento. Né? Então, isso é bacana na associação. Outra coisa também é bacana, o networking. Né? Para quem está assistindo a gente agora, quando você tiver alguma dúvida sobre qual terapeuta procurar, para você não cair em furada, para você encontrar um profissional idôneo, procurem a a Bratantra, ela tem um portal de terapeutas muito bacana. Né? Então procurem, e aí os terapeutas eles são capacitados, eles podem indicar os colegas. Então essa questão e é legal a gente conhecer o pessoal da Bahia, vocês conhecerem o pessoal de São Paulo, porque é isso, porque o Brasil é enorme. A gente não atende só o nosso ao redor, né? Sempre no grupo tem procurando quem que tá lá, não sei o quê, quem tá onde, quem tá em Florianópolis, quem tá isso. Então a gente também esse congresso é legal para a gente se conhecer e a gente trocar figurinha. Né? Então, assim, você já teve alguma experiência de algum colega que te ajudou, que te orientou, você fez alguma parceria? Você tem alguma experiência desse tipo para contar para gente? Então, eu frequento muitos retiros, não só de Tantra, mas de sexualidade consciente, e aí você cria uma grande rede em diferentes estados. Então, assim, existe vários colegas, tanto que me indicam quanto que eu indico, de fazer workshops juntos, trabalhos juntos para casais, trabalhos de terapia tântrica, workshops de Tantra. Então, é uma parceria muito salutar, porque um mais um é maior que dois, né? Então, quando você se junta com um colega do Tantra para estar promovendo um trabalho, isso ganha uma potência, ganha um diferencial que melhora mais ainda para os clientes, né? Então, isso é muito interessante, essa questão do trabalho em rede. Fala de novo, por favor, para quem entrou agora, daquela diferença do cognitivo para o corporal, né? Que você vinha de uma linha cognitiva e você descobriu uma linha corporal. Fala um pouco para mim, por favor. Então, eu estava contando no início da live que eu conheci o Tantra em 2017, quando eu fui fazer a terapia como cliente, e que eu percebi uma diferença muito grande, porque eu já tinha muitos anos de terapia que eu estou chamando de cognitiva, não é só cognitiva, né? O psicólogo, existe linhas corporais também no atendimento da psicologia, mas eu especificamente fazia uma linha que era mais da fala. Quando eu falo cognitiva, eu estou me referindo à fala, tá? Estou usando esse termo Sim. para me referir a uma terapia que você fica lá Só falando e que falando, falando, não sim. faz exercícios Sim. corporais. A minha linha de psicologia era assim, nem todas as linhas são assim. E eu percebi uma diferença muito grande, porque o Tantra é uma terapia corporal. Então, o que eu acessava através do corpo, das emoções, no trabalho do Tantra era totalmente diferente do que eu acessava no trabalho da psicóloga. Então, eu saía de lá, assim, muito encantada, entendendo que são trabalhos complementares, inclusive importante de serem feitos juntos na medida do Sim. possível, porque um vai dando suporte ao outro para você estar vendo as questões que você está trabalhando de uma forma multidimensionalizada, com mais recursos para você lidar, para fazer um enfrentamento.
das questões que ele tocam. E o que eu acessava no Tantra, eu dizia, nossa, eu nunca vou acessar isso aqui na terapia da fala, porque era um processo mesmo de desbloquear emoções que estavam ali estagnadas no corpo, de perceber o que é acessar o prazer, provocava nas minhas emoções. Então, é um trabalho muito diferenciado e muito específico também. Eu costumo dizer que o Tantra é uma caixinha de Pandora, né? Quando você mexe no corpo, você não É, sabe o que vai sair dali, né? Muitas vezes a pessoa vai para a sessão achando que ela vai para lá ter prazer infinito. Eu digo, olha, isso pode acontecer, mas não é a meta exclusiva, não é a finalidade assim, única. Na verdade, o Tantra é sobre o meio, né? Não é sobre o fim. É sobre você abrir um caminho de possibilidades para o sentir, para desbloquear energias presas, para se liberar de repressões, de traumas, muitas coisas inconscientes, muitos gatilhos emocionais que estão aí. Uma coisa que eu percebo muito nas sessões e que eu sentia também quando eu era cliente é o sentimento de não merecimento, de na hora que está acessando prazer, achar que não merece aquilo. Muitas vezes você tem histórias familiares de que a sua linha ancestral ela não teve acesso ao prazer, ela não teve acesso a uma vida de felicidade. Então, o seu inconsciente lhe culpa quando você tem algo que a sua mãe não teve, que a sua avó não teve, que sua bisavó não teve. Então, é preciso se liberar de muita coisa que está aí no nosso inconsciente, no nosso corpo, para que a gente possa ter uma vida mais plena, mais fluida, mais conectada mesmo com a vitalidade. essa fala é sistêmica, né? Você também é terapeuta Eu sistêmica. sou Então, consteladora. explora um pouco mais isso, por favor, dessa questão de que a gente tende a querer ser leal aos nossos ancestrais. Então, minha mãe é pobre, então eu sou pobre. A minha mãe sofria, eu sofro também. E que a gente, se a gente quebra essa linha, a gente não deixa de honrar a nossa família. Né? Fala um pouco sobre Perfeito. isso, por Eu favor. chego a me arrepiei quando você fala para eu falar disso, porque esse é um Pode, tema pode, que pode, pode. esse é um tema que eu gosto muito. A constelação ela traz o conceito das lealdades invisíveis, né? Então, quando a gente faz parte do sistema familiar, né, que é a nossa família de origem, os nossos pais, irmãos e todo mundo que está para trás, todas as gerações que estão para trás, e a gente carrega memórias de toda essa ancestralidade no nosso corpo. Então, a gente tende a reproduzir padrões que aconteceram na nossa história familiar, inclusive de familiares que a gente nem conheceu. Então, não é sobre você ver o que aconteceu com sua mãe e você fazer porque você viu. Às vezes você está repetindo um padrão familiar de uma tataravó, que obviamente você nem conheceu, porque isso está no seu sistema, vamos dizer assim. E por que a gente repete? Pelo, pelo sentimento da lealdade, de ter que ser igual, no sentido de se aquela pessoa não teve, eu também não posso ter. Isso tudo é inconsciente, tá, pessoal? Isso não é uma decisão assim, eu vou fazer igual. Isso são processos inconscientes, né? Até que a gente traga para a consciência e possa tratar. E também entra muito forte o sentimento de pertencimento, que é querer pertencer àquele sistema. E para a gente querer pertencer, a gente se iguala, porque se você se diferencia, isso ameaça na nossa cabeça e para o senso de grupo, isso ameaça o nosso sentimento de pertencimento. Então, esse espelhamento inconsciente é a nossa necessidade de vínculo, é a nossa necessidade de pertencer ao nosso sistema familiar, que é a nossa base primária, né? Então, é o primeiro grupo que a gente tenta pertencer, que a gente Família. deseja, a família. E aí entra o medo de ser julgado, o medo de ser criticado, porque se você é o diferente, você está destoando daquele núcleo e você corre o risco de ser criticado e de ser excluído. Então, existe um comportamento de repetição para preservar o pertencimento nessa família. Isso compromete a todos, porque você fica repetindo padrões que vai passando de geração para geração. E aí precisa chegar um abençoado que quebre essa linha de repetição no sistema. E assim, uma frase que a gente usa muito, né? Uma crença que a gente preconiza muito na constelação é: eu sou de você. Chega, me arrepio. Eu sou vocês, mas eu também sou eu. E a importância de você honrar a sua família, honrar tudo que foi, honrar os comportamentos, honrar o que foi possível na sua história familiar. Tanto as dores quanto, né, os acertos e os erros.
as dores e os prazeres, e você honrar essa história, porque não é sobre você se diferenciar criticando, julgando. Você simplesmente honra que aquelas pessoas agiram daquele jeito porque funcionou para elas ou porque foi o que era possível ser feito para elas. E você, enquanto adulto, você decide fazer diferente no que você entende que deve ser diferente. Mas você faz diferente com honra, que isso fique muito claro, que não é um processo de desassociação, porque, não presta, eu vou fazer diferente. Não, eu honro o que aconteceu e eu decido fazer diferente. E quando você tem a coragem de transgredir, que seria fazer diferente do que socialmente esperado, do que sua família, do que o padrão da sua família, você abre caminho. Eu tô muito arrepiada. Você abre caminho. É porque eu sou uma transgressora da minha família, né? Isso que eu ia Então, falar, você se vê bancária de novo, minha filha? Você não, de jeito nenhum. nunca mais? Eu venho de uma família que todo mundo é concursado. Meus pais são concursados, meus Olha, 3 irmãos e irmãs são concursados, eu era concursada. Então, assim, é uma tradição muito forte do emprego público, né? Então, romper com isso, virar empreendedora, virar terapeuta, é muito dispare da e perder, tradição. eles falam muito de você vai perder a A sua estabilidade. aposentadoria. Não, A e a sua aposentadoria. estabilidade Aí você pensa assim, mas se eu tiver 5 milhões na minha conta, eu vou ter minha aposentadoria do mesmo jeito, garantida. né? Então, É complicado isso. quando você transgride, quando você rompe, você abre caminhos para gerações futuras. Imagine, eu gosto muito de pensar nisso. Quando eu me sinto transgredindo, isso vem nos trabalhos tântricos, tá? Quando eu estou nos retiros, quando eu estou lá como cliente, né, participando desse trabalho de autoconhecimento, esses sentimentos ainda vêm de culpa, de lembrança da ancestralidade. Aí eu costumo dizer, eu faço isso por vocês e faço isso por mim e pelas gerações que virão. Então, isso folga internamente, porque quando você pensa que você está abrindo um caminho para os seus filhos, né, para os seus netos, para os seus bisnetos, que você está abrindo um caminho de mais fluidez, de mais felicidade para os próximos, para você e para os próximos que virão, e em honra, né? Em honra a quem passou tudo o que passou, porque assim, só estamos aqui hoje vivos porque os nossos ancestrais passaram por tudo que passaram. Se eles não tivessem passado pelo que eles passaram, a gente não estava aqui vivo. Então, esse lugar também de reconhecer a nossa vida, de agradecer a nossa vida, fruto desse esforço de quem veio antes. E também não é possível você simplesmente falar, eu não sou mais parte desse sistema, beijo e tchau, vou seguir minha vida. Também não, né? Nem você ficar preso, mas também nem você consegue se libertar. Porque você honra, de alguma forma você tem que honrar de onde você vem, né? De alguma forma. Não dá para simplesmente pegar a bolsinha e ir embora, né? Pegue seu banquinho e sai de mansinho, não dá. Mesmo Como que porque funciona isso? quando você promove esse tipo de exclusão, que a constelação chama de exclusão, né? Que é você Uhum. romper, ou você romper com o sistema, ou alguém do sistema romper e ser execrado da família e perder o Esquecido, contato, excluído, né? esquecido, excluído, isso desorganiza todo o sistema e isso vai repercutir em várias gerações. Então, assim, é muito complexo esse tipo de comportamento, porque ele provoca repercussão nas pessoas que você mais ama, Sim, geralmente, né? Que é a sim, sua família, que são os seus descendentes, os seus antecedentes. sim. Então, é nessa linha de raciocínio de você poder se enxergar como um sistema que estão todos interligados e que todos estão interferindo na vida uns dos outros, e a necessidade de harmonização desse sistema com respeito, com honra e com individualidade. Porque pertencer não significa ser igual a todo mundo. Sim. E isso é que faz a vida evoluir e crescer. É a diferença, mas é a diferença com respeito. E como que você usa esse seu trabalho sistêmico nos atendimentos tântricos? Porque não é separado. Então, isso a gente está falando de uma coisa, por quê? Por que, que eu pergunto isso? Porque o congresso também serve para a gente trocar essas experiências, né? Então, não é só, tem constelador, tem pessoas, tem psicólogo, tem psiquiatra, tem médico. Então, assim, o Tantra, ele acaba reunindo uma série de profissionais diferentes. Então, nesse caso, como consteladora sistêmica, como você usa isso no Tantra?
Então, eu sempre, no trabalho inicial do Tantra, eu sempre trago a ancestralidade daquela pessoa que eu estou atendendo, né, como um momento meditativo, onde eu convoco que a ancestralidade daquela pessoa possa estar ali, presente durante o trabalho. E na conversa que antecede o atendimento, eu também procuro dar uma investigada como é a história familiar, dependendo do que a pessoa está trazendo para a sessão de queixa, de necessidade. Eu converso sobre como foi a história familiar, para chamar atenção sobre esses pontos de repetição, sobre esses pontos de possíveis culpas e lealdades invisíveis, para clarificar esse enredo e a pessoa saber que tem um contexto por trás daquilo que ela está passando. E já teve situação até de, numa sessão de Tantra, né, nessas conversas, fazer uma mini constelação através de um processo meditativo. Né? Era um cliente que tinha questões com a ex-mulher e eu fiz uma constelação num processo meditativo com ele para ele poder se dissociar, né? Reconhecer o que foi possível naquela relação e honrar também e assumir a responsabilidade, os 50% daquela dissolução, né? E aí, quando você assume seus 50%, você para de culpar o outro e de se sentir vítima do processo de separação, Mas a culpa é isso, minha, eu ponho em quem eu quiser. isso Isso é ótimo. liberta. E foi muito interessante, porque o Fantástico. trabalho fluiu bastante depois que a gente fez essa constelação. Ele se sentiu assim, outra pessoa. Então foi bem interessante fazer essa associação, né? E eu acho bacana que às vezes a gente tem algumas clientes que, não consigo ter orgasmo. Aí vai lá, faz, não consegue. Parece que já chega na quinta, não vou. Peraí, tem algum problema, né? Então, para quem tá começando, quem é terapeuta novo, se você tá percebendo que tem alguma coisa que tá interrompendo, tem que cavar. Por que você não tá conseguindo? Ou é alguma coisa que ela ouviu de que só pode transar quando é virgem ou quando é casado. Isso existe muito, né? A pessoa não se permite ter orgasmo porque ela não é casada, imagina. E hoje em dia, isso foi uma coisa que ela deve ter ouvido, sei lá, desde antes. Então, eu acho que é interessante a gente também usar outras técnicas, porque não é só ficar fazendo a massagem lá se matando. A gente às vezes tem que entender por que a pessoa está nesse estado, né? E você teve além desse caso desse moço, tem alguma outra coisa que você gostaria de compartilhar conosco? A conversa tá boa, mas eles falaram para mim que tem que ser 45 minutos. Por mim, eu ficava aqui até amanhã. É, então, uma coisa, assim, um caminho que eu tenho direcionado no meu trabalho no Tantra tem muito a ver com o sentir no sentido mais amplo. O sentir de abrir espaço no corpo para sentir as emoções. A gente, no geral, não foi educado para ter permissão do sentir, nem para saber nominar os nossos sentimentos. Então, existe muita repressão nas crianças. Se chora, é birra. Se está muito excitado lá, é hiperativo. Então, assim, tem muito bloqueio desde criança sobre as nossas emoções. E a gente não aprende nem a nominar essas emoções. Então, no meu trabalho do Tantra, eu faço um foco para o prazer, mas também para o prazer no sentido amplo, para que aquela pessoa possa aprender a sentir, aprender a identificar o que ela está sentindo, porque assim, ter uma vida com integridade, fazer escolhas assertivas, passa por você ouvir o seu corpo. Se você não conhece o seu corpo, se você não sabe como lidar com as emoções, você não vai fazer escolhas assertivas, porque você pode se guiar só pelo seu racional, e o seu racional é um pedaço da história. Sim. Né? Ó, Muitas vezes alguém lhe faz uma proposta, o pode falar. Nayane, tem aqui um moço aqui, ó. O Vanilson tá perguntando se a massagem tântrica ajuda a diminuir a masturbação. Masturbação. Então, a massagem tântrica, ela não é masturbação, elas são técnicas específicas onde a gente auxilia o corpo a expandir a sua capacidade de sentir. E no que ela pode auxiliar a diminuir a masturbação? Muitas vezes a pessoa usa a masturbação como um movimento repetitivo que condiciona o corpo, que limita a experiência do prazer e que traz uma repetição no sentido de usar o prazer como uma descarga.
Então termina que você fica viciada num prazer pocket, vamos dizer assim. O Tantra, ele traz a experiência de você realmente se conectar com o alto amor, com o autocuidado, e de você se sentir nutrido com o processo do toque. Então, a ideia é que você também possa usufruir o prazer de um lugar de maior nutrição, e por ser um lugar de maior nutrição, você provavelmente vai sentir menos necessidade de ficar fazendo uma masturbação mais rápida. Na verdade, eu ouço a pessoa dizer que a masturbação começa até a perder sentido da forma que é feita, porque você aprende da forma que costuma ser feita, porque você aprende um novo caminho, uma nova forma de acessar o prazer, e você percebe que ela é muito mais ampla e mais nutritiva, vamos dizer assim. E isso é um ambíguo, porque a gente, quando a gente vê filme pornô, essas coisas, a gente entende que a masturbação esvazia. Não, é o contrário, né? A energia sexual, ela preenche, ela não esvazia. A gente acaba fazendo a masturbação e acaba virando alguma coisa compulsiva porque esvazia alguma coisa. Agora, uma orientação, Vanilson, que eu posso dizer, se isso está virando alguma coisa crônica, por exemplo, você não está conseguindo ir trabalhar, você não está conseguindo fazer as suas coisas normais, porque todo momento você vai precisar se masturbar, aí é caso de psiquiatra. Aí você vai ter que tomar um remédio para acalmar, para você poder fazer as funções normais, e aí depois você pode começar com a massagem tântrica para fazer esse tratamento. São esses casos diferentes, né? Então, assim, isso também é importante saber. Em que estágio que está? Está naquele estágio que você não consegue fazer mais absolutamente nada, isso é o médico, né? Aí depois que você se estabiliza, e é isso também que é o defeito do ser humano, né? A gente só toma remédio, tá depressão, toma remédio, fica tomando remédio a vida toda? Não, você toma remédio na hora do momento agudo. Depois você vai procurar um profissional, seja um terapeuta tântrico, seja um psicólogo, para você sair desse lugar, certo? O que você acha? E É um nós, trabalho. terapeutas, também, a gente também tem que identificar quando que a gente pode atender, quando a gente não pode atender. O que você acha sobre isso? É um trabalho multidisciplinar, na verdade, né? Dependendo do caso que a Exato. pessoa traga, isso vai envolver um psicólogo, pode envolver um psiquiatra, isso pode envolver um fisioterapeuta pélvico. Então, na verdade, cada caso é um caso, né? A gente precisa ver em conjunto qual é a demanda que a pessoa está trazendo. O terapeuta tântrico também tem a responsabilidade de compreender o limite do seu trabalho, porque a gente tem um limite na nossa atuação, né? E saber identificar isso e direcionar a pessoa também para outros profissionais que são importantes naquele tratamento. Sim, a Mas, assim, gente. E por muitas isso que a gente questões precisa que do networking, né? sim, Networking. assim, A gente muitas sempre questões volta, que... né? Networking, gente, network. Mas, assim, muitas questões que parecem físicas, a maioria delas são emocionais. Então, ter essa percepção num trabalho terapêutico com o psicólogo ou com o terapeuta tanto, com os dois juntos, é muito libertador, porque às vezes você fica tentando tratar o físico, ou vai no médico, o médico diz que você não tem nada, ou fica lhe dando remédio que não vai resolver o caso, porque não é físico, é emocional. Então, assim, tem toda essa questão, e é por isso que é importante você procurar um profissional capacitado, um profissional que tenha uma validação de uma instituição como a Abratanta, que definiu ali quais são as regras mínimas para a capacitação daquele profissional, que fez um código de ética, que criou toda uma base para que você possa ter o mínimo necessário para estar ofertando o trabalho com segurança e responsabilidade para os clientes. Para quem entrou agora, né, eu sugiro depois, quando a live subir, vocês olharem a live de novo. Nós estamos fazendo essa live, né? Eu sou Ivânia Amaral e a minha convidada é a Nayane Agnitara. E nós estamos falando de terapia tântrica, e essas lives são de aquecimento para o nosso congresso na Abra Tantra, da Abra Tantra, que é a Associação dos Profissionais de Tantra, que será feito na Bahia, em Salvador, no dia 27 a 29. Então, para quem entrou agora, a minha sugestão é que reveja essa live, que está maravilhosa. Eu agradeço muito a Agni. Nós falamos de constelação, nós falamos de permissão de sentimento, nós falamos de
de integração dos terapeutas, né? Que você atende a parte corporal, mas você também tem que atender a parte psicológica e a parte de sentimentos, porque na verdade somos três, né? A gente tem o corpo físico, o corpo mental e o corpo espiritual, né? Então é importante a gente atender esses três corpos, né? Que a gente faz. E assim, Nayane, eu gostaria de agradecer a sua presença. Como que você gosta que te chame? Eu devia ter perguntado isso no começo, né? Você gosta de chamar de Nayane, Agni ou Tara? Agni Tara. Desculpa, eu Então, devia ter perguntado isso no começo, né? na minha vida eu sou Nayane, no meu Nayane. trabalho eu sou Agnitara. Então eu junto Agni. os dois, porque os dois fazem parte de mim. Como boa geminiana, eu sou as Entendi. duas coisas. Isso E vai, isso assim, vai. lembrando que Pode. o congresso não é só para os terapeutas, é para qualquer pessoa Ah, é que tem curiosidade verdade. sobre o Tantra, que quer aprender um pouco mais, vão ter experiências práticas lá também, meditações, trabalhos, vivências. Vai ser um local muito interessante também de aprendizado e de autoconhecimento, né? Para os curiosos da vida sobre o tema, vai ser uma ótima oportunidade de Ah, é saber um pouco verdade. mais. Bem lembrado, eu tinha esquecido. O Congresso também será aberto para público que não trabalha. A única coisa que não vai haver é quem não trabalha, ou os estudantes também, né? Os estudantes também podem ir, os estudantes, quem está estudando massagem, quem está começando nesse espaço. A única coisa é que só a parte da plenária e a parte mais burocrática, digamos assim, aí essas pessoas não poderão participar, mas não terão direito de voto. É isso, né? Falei certo. E os estudantes também. E para você entrar na associação, você pode me mandar um direct ou você clica, é porque o outro Insta ele bugou, sabe? Então a gente daí a gente entra em contato de como que faz para se associar. E assim, o bacana, né, a gente volta a falar, os associados eles se ajudam, então um ajuda, todos os associados vão ser, entre aspas, obrigados a fazer as lives. Tem que sabatinar, né? Todos os associados farão as lives, então vai ser bem bacana. A gente vai ter muito conteúdo bom e muitos profissionais bons, e é sempre assim, sempre é o holístico e sempre é o todo, né? Um por todos e todos por um. Eu acho que isso é fantástico. E vem para a Então, Bahia, vem para o congresso da Abratra, 2 em 1. 2 em 1, não, ó, pode postar dicas no grupo de onde ficar, o que comer, qual restaurante que é bom, viu? Eu era sommelier, então eu também vim do mundo corporativo, mas eu vim da comida e da bebida, então adoro. Tá bom, gente? Muito obrigada, eu agradeço. Aqui, ó. Ah, olha, que ele tá falando, Vanilson. Vanilson, depois entra no site da Abra Tantra, que tem alguns profissionais de Minas, e a gente procura, inclusive o Nishó, que é de lá, né? Que é um dos fundadores do Tantra, ele é de Minas também. Depois, qualquer coisa, você manda aqui no direct, por favor, tá bom? E aí a gente te encaminha para algum profissional legal que vai te ajudar em Minas, beleza? Ó, quem que tá aqui? Eloís, que fala? Você tá assistindo de onde, meu filho? Do frio, tá falando que tá no frio. E aqui em São Paulo também tá frio. Aí tá calor, meu filho? Aí tá calor? Aqui tá agradável, a Bahia tá sempre agradável. Não, o frio de vocês é 25 graus, né? 20 graus é frio, aqui 20 Não, graus é 20 calor. graus é congelante. Não, Ah, 20 graus a gente já tá Jesus de bota, amado. casaco, tudo mais. Aqui Morrinha. 20 graus, aqui eu tô em São Paulo, aqui tá ótimo. Mas enfim, gente, ó, muito obrigada, Vanilson. Por favor, manda um direct pra mim, depois eu mando pra você, porque eu quero te ajudar a procurar um profissional, tá bom, queridos? Beijo a todos.